Galera, eu sempre desconfiei. O Ato nunca me enganou. O cara ficava lá na lua, né? Só bisoiando a gente, stalkeando a terra, na maior cara de pau, com aquela cabeça... Não posso falar da cabeça dele. Ele vinha com aquele lance, né, de não poder interferir, né? Eu não posso fazer nada, sou vigia. Que ele fez um juramento tal, que não sei o quê. Mas sempre que era conveniente pra ele, o vigia interferia. Ou seja, é proibido interferir, mas se quiser pode. É hipocrisia que chama isso aí? É sim. Enfim, agora a Marvel revelou a verdade. O couro tá comendo no universo inteiro e chegou a hora do Ato, o Vigia, ser julgado pela própria raça dele. O que você vai descobrir agora vai mudar tudo o que você sabe sobre esse personagem. Você vai ficar com raiva. O Vigia é o maior vilão que já passou pela Terra. Você vai entender isso agora! Inês Transpeter aqui num quarto de hotel, mas com fome de trazer notícias nerdísticas pra vocês. O Vigia surgiu nos quadrinhos numa revista do Quarteto Fantástico em 1963. Ele era mais uma criação daquelas mentes fantásticas do Stan Lee e do Jack Kirby. Na primeira aparição, o personagem nem tinha nome. Depois ficou conhecido como Vigia. Bisoiudo, né? Não pegava bem. Então não era imponente. O nome verdadeiro dele, o Ato, só foi revelado em 1975, 12 anos depois da estreia dele. De lá pra cá, galera, o Ato virou tipo arroz de festa, sabe? Ele participou de várias sagas nos quadrinhos. Ele ganhou uma revista só dele, o Arif, né? O Arif era apresentado por ele. Nessa linha de revista que era só dele, o Ato ele mostrava pra gente realidades paralelas com versões diferentes de eventos da Marvel. O Arif rendeu inclusive uma série agora no Disney Plus e foi boa demais essa série. Então assim, pra muita gente, o Ato, o Vigia, virou aquele tiozão que fica inventando história, gente boa, não quer treta com ninguém. Só que não. O Vigia cometeu um erro terrível que ninguém nunca descobriu, até agora. Depois do teu like, você vai saber. Capricha nesse like. Pô, vai ajudar pra caramba. Vamos lá. Ele jurou nunca interferir. Ele deveria ficar só olhando. O que ele tinha que fazer? Só olhar. Mas o Vigia quebrou o voto dele e interferiu. Mais de uma vez, vale dizer, ok? Quem acompanha os quadrinhos sabe. Mas teve uma vez que ele interferiu e ferrou com a Terra. Sim, galera, o Ato trollou o planeta inteiro e ninguém ficou sabendo. A Terra meio-meia, né? A Terra canônica da Marvel, a Terra que você conhece, poderia ser um paraíso hoje, um lugar de evolução, de paz e progresso. Mas o Vigia foi lá e interferiu, mudou tudo. O caldo entornou pro Ato quando ele tentou avisar o povo dele do retorno do Reconning. Essa raça alienígena foi a maior inimiga dos Vigias no princípio dos tempos. O universo inteiro pagou um preço muito alto pela chamada Primeira Guerra, tá? Os Reconning foram considerados extintos, mas agora estão de volta pro ajuste de contas. Eu tô trazendo essa saga aqui pra vocês, ok? De novo, o universo inteiro tá mergulhado, assim, numa guerra. Eternidade, que é a realidade que representa tudo que existe, está morrendo por causa desse conflito. Pra gente ter noção da grandiosidade desse conflito. Tá tudo indo pro brejo e os Vigias resolvem fazer o quê? Eles resolvem julgar o Ato pelos erros do passado. Na boa, esse Vigia eu vou te falar, hein? Pô, galera, julgamento numa hora dessas, pô, tem que unir todo mundo. É hora de se unir, né? Juntar forças pra combater o Reconning. Mas não, o Ato é julgado pelo próprio povo por causa da mania que ele tem de ficar interferindo. Quando ele quer, ele interfere, é assim. Quando ele não tá afim, ele manda lá desculpinha do juramento, né? Não sei o que, tá? Aquele juramento dele. Enfim, né? A fatura chegou, isso que eu quero dizer pra vocês. O próprio pai do Ato, pois é, o cara tem um pai, tá? Que é um dos vigias mais importantes da raça, colocou o filho no banco dos réus. O Ato foi obrigado a ver uma situação que ele nunca olhou, ele nunca viu. O que teria acontecido se o Ato não tivesse interferido na Terra? É nesse momento que a história volta pro passado, pra uma história publicada em 1965. Os caras da Marvel foram lá buscar no fundo do baú. E essa é uma história clássica, ok? Foi a primeira aparição do Surfista Prateado e a primeira aparição do Galactus. É o Vigia que quebra o juramento dele e avisa o Quarteto Fantástico. O arauto do Devorador de Mundos está chegando. A Terra vai ser consumida. Quem avisa, amigo, é ou não é? Na história original, o Vigia chegou a tentar proteger o planeta com uma barreira de fogo. Ele agiu bem? Parece que não, né? O Ato, ele contempla a verdade. Se ele não tivesse interferido, o Surfista Prateado chegaria na Terra do mesmo jeito. Sem preparo, o Quarteto Fantástico seria derrotado com facilidade e Galactus começaria a devorar o planeta. Tudo indica que o Ato fez bem, né? Em se meter na conversa lá, pô, avisou a tempo. Tudo indica que o Galactus iria mesmo bater um rango com a Terra, devorar a Terra. Na linha do tempo que a gente conhece, o Ato manipulou o Surfista Prateado para ele cair no apartamento da Alicia Masters. A Alicia Masters é uma escultora cega que é tipo um doce de pessoa, sabe? É um amor de pessoa. Ela enxerga a bondade do Norrin Red e o Norrin Red enxerga a bondade dos humanos. Esse foi o ponto de virada. Foi isso que fez o Surfista Prateado se virar contra o Galactus. Mas assim, sem a interferência do Vigia, isso nunca ia acontecer. Norrin Red seguiria como arauto do Devorador de Mundos, Galactus continuaria convertendo a Terra em energia para ele consumir. Só que é aquilo, a necessidade é a mãe da invenção.
Reed Richards se desespera. O Quarteto Fantástico está tomando uma surra. Mulher Invisível fica cega com o ataque do Galactus. O Tocha Humana queima até o fim para derrubar o Surfista Prateado. A Terra vai virar mingau. Nesse momento, a mente do Senhor Fantástico está trabalhando tipo 1000%. Ele estuda o dispositivo de conversão de energia do Galactus e entende como é que o bagulho funciona. Pela primeira e única vez, Reed Richards descobre o segredo do Galactus. Na verdade, ele é incapaz de consumir energia de qualquer coisa desse universo. Essa energia é incompatível com ele. É por isso que ele usa máquinas para converter energia desse universo na vibração de energia do universo anterior, que ele existia. Toda aquela parafernália do Galactus é um processador de alimentos gigante. Pensa nisso, né? Chama uma batedeira, sabe? Sabendo disso, o que o Reed Richards faz? Ele sabota a máquina. Ele transforma a energia da Terra numa energia mortal para o Galactus. Então o Senhor Fantástico usa essa energia para carregar uma arma de raios. Nessa realidade em que o Vigia não interferiu, Reed Richards ameaça Galactus com a arma, Galactus ri da ameaça, né? E morre. Sim, senhoras e senhores, nessa realidade, Reed Richards fuzila o Galactus com um tiro só. É insta-kill. Galactus cai morto, assim que nem jaca podre. Ou seja, se o Vigia não tivesse interferido, o Quarteto Fantástico teria vencido o Galactus para sempre. Teria sido o fim do Devorador de Mundos. Dezenas, centenas, milhares de planetas teriam sido poupados por causa disso. Para salvar um planeta, o ato acabou condenando inúmeros outros, praticamente infindáveis outros, tá? Mais do que isso, a Terra passou a viver um momento de prosperidade jamais visto, tá? Reed Richards usou a mesma tecnologia de conversão de energia para mudar o mundo. Prédios podiam ser erguidos do zero, ele levou a água para os desertos, acabou com a fome no planeta, foi o fim da poluição, foi o fim da crise de energia, chega de usar petróleo, chega de usar carvão. Um ano depois da derrota do Galactus, a Terra virou um paraíso para todo mundo. E o Vigia tirou tudo isso da gente. Foi com a melhor das intenções? Sim, mas, pô, a boa intenção, o inferno tá cheio. Sabe disso? Com esse julgamento, o Ato é condenado a um destino terrível. O que fizeram com ele? Ele vai ter que ver as consequências da interferência que ele causou na Terra num loop, para sempre, pra eternidade. Sabe? E com esse julgamento, os Vigias também tomam uma decisão. Eles não vão interferir na guerra contra o Reconing. Os Vigias têm plena certeza que interferir só resulta em morte e destruição e vão cruzar os braços. Essa guerra ainda tá longe de acabar, hein? Mas agora eu jogo o veredito pra vocês. Vocês vão ser o júri agora, ok? O Ato tem culpa, o Vigia tem culpa, o julgamento dele foi justo. Você concorda com ele ou ele foi vilão e não é bem assim? Ele tem que ser julgado mesmo. Comentem. Agora capricha no joinha e deixa uma inscrição. Ajuda esse singelo canal a sempre levar informação pra você. Eu leio o quadrinho, que eu li esse quadrinho ontem, que trago pra vocês hoje, porque eu não consigo ficar com sua cabeça. Sabe por quê? Porque se eu deixar aqui na minha cabeça, eu vou esquecer. É assim que funciona a minha mente turbilhante. Trago pra vocês, obrigado de coração por isso. Espero vocês no próximo vídeo com mais informação. Essa saga tá longe de acabar, hein? Você tem que estar inscrito com o sininho. Valeu, galera. Fui!